Vai ser muito top, viu? Aguarda aí, tem muita coisa chegando pra gente. Mas no momento do louvor também, né, da adoração, a gente é ministrado pelo Espírito de Deus, né? E eu tava ali atrás olhando cada um de vocês e lembrando, né, do meu tempo, né? Do meu tempo, quando eu tinha a idade de vocês. Como o Vevel disse, né, ele não tem 61 anos. O Rafa foi. Ele não tem 61 anos, mas é perto da minha idade. Então, eu tava lembrando os momentos, né? Quando eu tava como vocês na presença de Deus. E isso é muito bom. Uma salva de palmas aí para esse cara bonitão aqui, lindão aí. Obrigado, Dani. E como Deus fala com a gente, né? Se a gente tem o coração aberto e sensível a ouvir a voz de Deus, em um momento como esse, ele ministra nos nossos corações. Muitas das vezes não precisa ninguém chegar lá e ministrar na sua vida. O próprio Espírito, ele fala diretamente com o seu espírito, né? E com isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 15 ao 17. Quem abriu, beleza. Quem ligou, ligou. Quem não tem Bíblia, acompanha pelo telão. Beleza? Então vamos ler lá. Efésios 5,15 diz assim: Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como o que, galera? Insensatos, né? Mas como sábios. E ele continua: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Eu acho interessante essa parte de Efésios, que ele nos dá um alerta, né? Que muitas das vezes nós, como jovens, eu já fui assim também, e às vezes eu luto para não me pegar em situações que muitas das vezes eu fique, vamos dizer assim, a mercê, voando, né? Orbitando lá, pensando demais. Mas eu lembro da minha época, né? Como muitos de vocês, a idade de vocês aqui, tinha momentos que eu ficava, Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor tem para mim? Mas ele fala aqui: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A gente deve viver nesses dias com o coração tão alinhados à vontade de Deus para saber o que é que ele tem para nós. Se nós, durante os dias aqui na terra, né, durante os nossos dias, o dia a dia, se a gente não tiver o cuidado para não cair na mesmice, tá ligado? Ah, eu vou acordar, eu vou para a escola, alguns chamam escola, outros chamam colégio, né? Alguns já estão na faculdade, quem está na faculdade aqui? Olha só. Alguns já estão na faculdade, já estão cursando algum curso técnico. E muitas das vezes o cara chega assim e pensa: ah, eu vou acordar, vou para a escola, para o colégio, para a faculdade, não sei também qual horário. Alguns podem estar trabalhando já, né? E depois passar o meu dia, volto para casa, vejo a família e durmo. E às vezes a gente se pega sem entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não tira aquele tempo com Deus. O seu tempo com Deus, ele pode ser em casa, ele pode ser um momento de intervalo na sua escola. Quantas das vezes eu fiz isso? Mas também muitas das vezes eu negligenciei esse momento. E o tempo com Deus pode ser no intervalo, se alguém estuda na faculdade, se alguém aqui já trabalha, o seu momento com Deus ali. E o que Paulo fala aqui é para que a gente deve compreender ou procurar. Ele diz assim, ó, procurem compreender qual é a vontade do Senhor na sua vida, né? Nesse tempo. Mas procurem compreender.
E uma das coisas que a gente vê nessa geração é muitos não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu queria que vocês abrissem também lá em João. Eu não vou me atentar tanto a esses versículos aqui, mas vou abrir lá em João. Abram lá comigo. 15. João 15. E nesse período de adolescência, né, de uma juventude, já alguns entrando aí um pouco, alguns, né, já na maturidade aí, né, ficando de maior. Alguns já são de maior aqui, né? Já tem responsabilidades, né? A gente deve compreender realmente, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O problema disso tudo é que quando eu não coloco Deus no meu dia, eu não consigo entender e nunca vou entender qual é a vontade dele para mim. Se eu não coloco Deus no meu dia, eu não vou conseguir ouvir a voz dele. Eu vou chegar num deep como esse, em algum culto eu vou estar lá, ó. Eu já fui assim também. Eu falo porque eu fui assim. Vou chegar lá naquele deep e vou ficar. Aí fico olhando. Eita, acha a voz de um bonito. Eita, aquela mina que cantou, a voz é bonita, tal. O cara toca demais. Mas e a presença de Deus? Porque nesse momento você está diante de quem? De Deus. Isso aqui é o complemento. Os cultos aqui na igreja é o complemento, galera, do que tu é no teu dia a dia. Se tu não coloca Deus no teu dia, tu nunca vai compreender qual é a vontade dele. Ele nunca vai se revelar a você. Mas vamos ver lá o que João fala, né? Aqui, ó. Versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo estando em mim, não der frutos, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em quem? Em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É isso para que eles servem. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Cara, uma das coisas que é mais interessante nessa palavra, nesse trecho que Jesus fala, é que sem ele nós não faremos nada. Foi o que eu falei aqui no início. Se tu não coloca Deus na tua vida, tu não abre espaço no teu coração para que Deus fale com você, te prepare, te fortaleça. Sem Jesus, sem Ele, você não vai fazer nada. O tema dessa palavra, alguns gostam de anotar, né? Eu coloquei assim: energizados no combate. Por que não energizados para o combate?
Se liga só, tu vive todos os dias uma guerra, uma luta, né não? Tu enfrenta todos os dias uma batalha. Você já deve estar energizado, cheio do Espírito, né não, Biel? Cheio de Deus. Mas vocês estão rindo, né? Vocês gostam quando o Biel fala, é isso aí, né não, Biel? Mas vocês, durante o dia a dia, durante o combate, durante as lutas, durante as dificuldades, né? As provações do dia a dia, galera, você deve se permanecer energizado. E isso é uma das coisas mais difíceis. Estar energizado no início de uma luta, de um combate, é muito massa. Eu quero ver durante ou após de uma luta você enfrentar outra batalha. Quem faz alguma arte marcial aqui sabe o que eu estou dizendo. O seu corpo cansa, a sua mente cansa. E se você não for alguém preparado, não tiver energizado, não saber usar a, a sua força, a sua habilidade a seu favor, você é um soldado abatido, né, fera? Você pode ser uma pessoa facilmente sugada pelo inimigo. Então se ligue. Nós só conseguimos fazer as coisas nessa terra através de Jesus. E só estaremos fazendo essas coisas que ele nos chamou para fazer se estivermos nele. Sem Jesus, galera, uma das coisas que é muito importante, e grava isso: sem Jesus, a sua vida é um verdadeiro desastre. Sem a presença dele, você não tem um futuro. Muitos se enganam. Quantos de vocês conhecem galera aí no mundo que é só curtir, farrar, né? É viver na doideira, voltar para casa e no outro dia o que foi que aconteceu? Não sabe. Mas sem Jesus, sua vida é um verdadeiro desastre. Você não consegue fluir, você não consegue frutificar, você não consegue permanecer firme no Senhor. Uma das coisas que é importante para que a gente possa permanecer firme, conectado em Jesus, é porque o inimigo fará muitas coisas, fará de tudo para destruir a sua vida, destruir a sua juventude. Ele vai lançar propostas inimagináveis. A palavra é um pouquinho pesada hoje, velho. E vocês precisam se alertar, cara. A gente tá vivendo um tempo que eu fico imaginando como será daqui para frente. E se nós, como jovens, não se atentar a esse tempo com Jesus, como é que nos últimos dias a gente vai sobreviver às pressões? A gente tem ouvido os nossos pastores, né? Principalmente o pastor Manassés, ministrar aqui grandes verdades. Nós não devemos ter medo, mas nós devemos estar firmados em Jesus. A gente não vai ter medo se nós não se a gente estiver firmados nele. Mas se nós seguimos a nossa vida do jeito que a gente quer, o inimigo vai ter acesso livre para nos afastar, para nos desconectar da videira verdadeira. O inimigo fará de tudo com que a gente não compreenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele vai usar de tudo, cara, desde a amizade até muitas das vezes os nossos familiares, pai que não é cristão, uma mãe que não é cristã. Mas você, mesmo assim, você deve honrar eles, obedecer, mas não abandonar Cristo. Você deve saber o que você é em Deus nessa geração. Quando o pastor falou o testemunho do Abner, né? Aquilo ali mexeu muito no meu coração. Porque eu creio que não só ele passa essas coisas, mas muitos de nós, em uma escala maior ou menor, já passamos ou estamos passando e enfrentando todos os dias ataques de inimigos através de pessoas, através de propostas que ele lança na nossa vida. E muitas das vezes
nós devemos permanecer firmes, inabaláveis. Nós somos imparáveis, nós somos indesistíveis, tem um a mais, e nós somos incansáveis. A gente não se cansa de fazer a vontade de Deus. E nós devemos permanecer firmes, galera. Ele virá com promessas que muitas das vezes ao nosso olhar pode parecer nada. Pode parecer ótimas. E tá, poxa, isso tá aqui é de Deus, velho. Se você não estiver cheio do Espírito nesses dias, você vai muitas das vezes ser enganado pelo inimigo. Só com o Espírito Santo nós conseguimos discernir as propostas, as vontades que vêm na nossa vida. Ele, muitas das vezes, o nosso inimigo, em um dos momentos mais oportunos que ele tem para fazer, né, essas coisas em nossas vidas, lançar propostas inimagináveis, propostas que vão lhe trazer muitas das vezes até sucesso, benefício, prazer, satisfação. Sabe quando é? É no dia mau. E você sabe quando é o dia mau? Quem sabe aqui quando é o dia mau? Levanta a mão. Quem levantou? Deixa eu ver aí. Só um, só o Levi. Vocês sabem quando é o dia mau? Vou perguntar ao Levi, velho. Deixa eu perguntar ele aqui. E aí, Levi? Quando é o dia mau? Como é, velho? Onde Jesus fala que é um dia mau. Mas o que é o dia mau? Valeu a resposta dele? E aí, Biel? Sei não. O dia mau, galera, é aquele dia que muitas das vezes a nossa carne ela está fraca. Mas isso não é motivo de pecar. O dia mau é quando naturalmente você não está com vontade de orar. Você está triste, ou está chateado, ou está estressado. Ah, Jesus, espera aí, pô, só um pouquinho, deixa eu ficar aqui na minha. Esse é o dia mau. Será? Mas o nosso espírito está forte. Quando a gente está desse jeito, a gente vai entender, espera aí, pô. O Espírito Santo que habita em nós vai dizer assim, epa, se liga, garotão. Se liga, garotona. Tu tá mal. Se achega a mim. Esse dia mal, muitas das vezes, a gente tem que estar perto do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Conectados a Jesus. Por quê? Muita gente diz, eu vacilei porque eu caí, véio, em pecado, porque eu estava no dia mal. Mas é no dia mal que a própria palavra de Deus que diz que quando a gente está fraco é que nós somos fortes. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos conectados à videira, galera, a Jesus, o Espírito Santo ele vai estar conectado a gente. E no dia mal é que o inimigo muitas das vezes vai fazer essas propostas de tirar você do centro da vontade de Deus. E muitas das vezes vai lhe enganar, como eu disse, com propostas que podem ser boas aos seus olhos. Então se ligue. Só conseguimos resistir no dia mal se formos revestidos do Espírito Santo, galera. Nós só conseguimos vencer no dia mal se estivermos cheios de Deus. Porque é quando a gente não quer orar, é quando a gente não quer buscar o Senhor, é quando a gente quer chutar o balde ou o pau da barraca e sair andando embora, esquecer tudo. É que o Espírito Santo diz, agora eu estou contigo, meu irmão. Tu lutou junto comigo, agora deixa comigo que eu vou segurar a tua mão. Mas a gente deve ser vigilante. A gente deve estar atento, pô, para que o inimigo não alcance o nosso coração. E a gente se posicione e ore e repreenda aquele dia mal. Mas a gente passa pelo dia mal com o quê? Cheio de quem? Do Espírito Santo. Abre lá em Lucas 24, 49, galera. Lucas 24, 49, ele diz assim: Eu envio a vocês a promessa do meu Pai.
mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa que Jesus fala ali é o Espírito Santo. Ele estava falando para quem? Para os apóstolos. Ó, permaneçam em Jerusalém, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Até que eu envie a promessa do meu Pai e vocês sejam revestidos de poder ou sejam revestidos do poder do alto, né? Ou sejam cheios. Isso aí fala, galera, de uma situação que até os próprios discípulos de Jesus, que eram os apóstolos, que viam os milagres, que fez muitos milagres também com Jesus, teve que ser obediente e teve que permanecer em quem? Em Jerusalém, no local onde Jesus disse para que eles fossem revestidos. Aí eu pergunto a vocês, onde é a sua Jerusalém? A sua Jerusalém é o seu quarto, sabia? A sua Jerusalém é a sala onde você estuda, onde você fica no momento com Deus ali, ó, sozinho, lendo a Bíblia, orando. É no banheiro, é na sala, é na cozinha, onde você estiver. Você deve fazer cada momento, cada lugar desse, uma Jerusalém, para que você seja revestido. Não caiam em tentação. Isso aqui é uma armadilha muito grande na mão de muitos de vocês. Isso aqui tira muitos jovens, galera, da presença de Deus fácil, fácil. Só basta um acesso e um clique. Quem estava aqui no jejum hoje? Ouviu o que o pastor Manassés falou, não foi? Mexe, velho. Alguns sons mexem. Algumas imagens mexem. E se você não tiver cheios do poder do Espírito Santo, e quando essas propostas virem, você negá-la na hora, porque o que vem para você vem para mim também. Vem pra gente, pô. Todos os dias, não, não, não. E quanto mais a gente se posiciona, mais pressão vem para tentar nos tirar do propósito de Deus. E eu queria que também você abrisse lá em Efésios 6, versículo 10 ao 13. Eu vou ler aqui. Se vocês quiserem acompanhar comigo, bota na NTLH, Leninha. Que diz assim, ó: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. O segredo não é só ser cheio do Espírito Santo, isso é o principal, mas é todos os dias você estar diante de Deus, diante da guerra que você enfrenta todos os dias, as dificuldades, as batalhas, até muitas das vezes por ser cristão. Muita gente vai chegar, vai querer zombar, mas você deve ser posicionado em Deus. Qual foi, meu irmão? Por que você está rindo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não entendi por que você está rindo e está fora desse propósito. Você deve ser firme. Você deve entender que no dia mal você deve pegar as armaduras de Deus e se posicionar. Que ele diz ali, ó, no final, ó, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Vocês vão lutar contra o inimigo da vida de vocês e da minha vida, que é o Satanás e seus demônios. Infelizmente, essa palavra hoje foi pesada. Mas, felizmente, né? Felizmente, ela foi meio arrochada hoje. Por quê? Vocês precisam entender, galera. Vocês são jovens e a própria palavra de Deus diz que vocês são fortes porque já venceram o maligno e porque a palavra de Deus está onde? Em vocês. Isso é o tempo. Para a gente já finalizar.
E a gente precisa entender que todos os dias vocês devem entender que vocês são soldados em Deus. Vocês devem ser uma pessoa que vai, ó, todos os dias acordar e o primeiro pensamento não é pegar o celular e falar e ver o WhatsApp e ver o Instagram. É dizer, poxa, eu acordei, velho. O Senhor me deu mais um dia de vida. E agradecer o Senhor por aquele dia. E colocar aquele dia na mão do Senhor para fazer a vontade dele. Através do que você já vem fazendo na sua escola, na faculdade, no trabalho, onde for. Na sua casa. Precisamos ser jovens cheios do Espírito Santo nessa geração, velho. É um tempo de guerra, é um tempo de luta. E daqui para frente as coisas vão intensificar mais. Você precisa entender que você é um soldado, você não pode vacilar. Todos os dias você tem uma responsabilidade de acordar e permanecer firme diante de Deus. Se você não faz até hoje, mas convide o Espírito Santo a participar do seu dia a partir de hoje. Se você não fez ou não faz isso, não vem fazendo, pede perdão a Ele. E que no seu primeiro respirar ou abrir os olhos, diga assim para Ele: Espírito Santo, seja comigo. Porque a gente vai viver, galera, dias difíceis, véio. Muitas das vezes. E se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente vacila. Eu lembro muitas das vezes, quando eu tinha a idade de alguns aqui, muitas das vezes o Espírito Santo falava comigo. E eu sentia muitas das vezes saudade. Eu sabia que ele queria falar comigo de uma forma diferente. Eu tinha liberdade da minha casa. Eu não sei quem é dessa época que tinha som, né? Aquelas caixas de som, velho. Aí era. Eu fui uma vez comprar um som com a minha mãe e meu pai. Eu disse: quem vai escolher o som sou eu. Aí eu escolhi um som topado, bem potente. Eu gostava de ouvir um louvor, uma adoração massa também, mas gostava de uns rock massa também. Aí eu disse: tem que ser umas caixas que aguentem. E aí eu tinha liberdade, eu tirava o som da sala. O único quarto que tinha era o da minha mãe e das minhas irmãs que tinham porta. O meu não tinha porta, né? Então eu dizia à minha mãe e ao meu pai quando estava em casa que eu ia pro quarto deles e ficava à tarde lá. Pegava a Bíblia, ligava o som na maiores alturas, botava um louvor lá e chorava, velho. O Espírito Santo falava comigo. E aquilo ali me fortalecia tanto, velho. Porque quando eu chegava no colégio era proposta, era tentações. E teve umas vezes que eu vacilava. E teve uma época que eu disse: agora eu não vou não mais. Eu vou permanecer firme. E quando eu disse isso, o inimigo escutou, né? Agora é que o bicho vai pegar. Aí era a luta, véio, a permanecer firme, ser um jovem santo. Os amigos, né? Diziam assim: oxe, bicho, que foi que houve? Quero mais não, velho. Que foi que houve? Que foi que houve? Eu disse: bicho, até muitos de vocês são desviados, pô. Até muitos de vocês estão fora da presença de Jesus. E se Jesus voltasse hoje, a gente tava lascado, tava frito. A gente ia pro inferno, cara. E eu não quero mais essa vida, eu sei o que Jesus tem na minha vida. Foi quando Jesus começou a despertar o desejo por mais da presença dele, apesar de nascer no Evangelho. Mas Jesus começou a abrir os meus olhos para entender o propósito dele. Muitas decisões de vocês, galera, que vocês decidem hoje, vai refletir lá no futuro, lá na frente. E Deus vai se lembrar de cada uma delas. Cada renúncia, cada posicionamento de você ser firme. Dizer assim, o inimigo pode dar um cruzado. O Thiago aí que é do Muay Thai, os caras sabem o que é. Quando pega no queixo, né, Thiago? Ou no nariz, o bicho, a gente chora, né? Quando o povo diz, é onde o filho chora e a mãe não vê. E a gente precisa entender, galera, que quando o inimigo vem com muita fúria, muita força para derrubar a gente tá firme em Jesus, a gente consegue permanecer e vai dizer assim: pode bater, meu irmão. Porque se meu Cristo morreu na cruz, sofreu para aquilo por mim, isso aqui é fichinha que você pode fazer comigo. E a gente se mantém firme, inabaláveis.
Posicionados. Só conseguimos permanecer firmes no Senhor através do revestimento do Espírito Santo. Sem isso, somos presas fáceis do inimigo. Sem ele, somos presas fáceis. E para finalizar, eu queria que... Abre lá, Leninha, por gentileza, no versículo 1 e 2. Que aqui é uma chave. Quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo disse, volte lá no versículo 1 e o 2, que eu tenho algo a falar. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Continua. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Segura aí. Bota na NVI, Leninha. No 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma das coisas que me ajudou a permanecer firmes, e se você tem pai e mãe que é cristão, que está aqui com você, honre mais ainda, velho. E se você não tem, se o seu pai e a sua mãe não está aqui no meio de nós, não é cristão, você deve honrar muito mais ainda, para que ele veja Jesus através da sua vida. Aí o Espírito Santo fez eu voltar para cá, por quê, galera? Antes de sermos revestidos, muitos de nós somos jovens aqui, né? Somos adolescentes, jovens, estamos beirando aí já a fase adulta. Se não obedecermos, se não cumprirmos, como o pastor Manassés falou aqui de manhã, princípios básicos, nós não conseguimos avançar. Se não obedecermos o nosso pai e a nossa mãe, não adianta ser revestido do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta você chegar a Deus e dizer, Deus, me dá a armadura espiritual, me dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, e aí vai. Não adianta, velho. Se você desobedece o seu pai e a sua mãe, você está desonrando a Deus. Porque ele diz ali que ele é o primeiro mandamento com promessa. E muitos de vocês já sabem qual é essa promessa. Tudo te correrá bem, tu terá vida longa. Quer ser próspero em Deus, quer ter uma vida em Deus bem, honre teu pai e tua mãe. Depois se revista do Espírito Santo, né? E peça as armaduras de Deus para viver no dia mau e firme. Quando chegar o dia mau, você vai estar firme. Sabe por que honrar teu pai e tua mãe? Não é só o pai biológico, mas muitas pessoas aqui são pais e mães espirituais de vocês. Sabia disso? Isso me fez me manter firme, porque eu tinha um pai e uma mãe que cuidava de mim, que era biológico, e sabia o que Deus tinha na minha vida. E eu também tive pais e mães espirituais que cuidaram de mim. E eu soube ouvir a voz do Espírito Santo também através da vida deles. Cara, não vai por esse caminho, bicho. E eu me mantinha firme na palavra do Senhor. É passando, galera, muitas das vezes no dia mal, né? É estando em casa e quando a proposta, as tentações vêm, no dia mal é você glorificar o Senhor. É você no colégio vencendo as propostas do inimigo, cara. O inimigo chega para você, você vai lá e vence essa proposta, porque os seus pensamentos estão conectados com o Senhor e as suas vontades estão sendo obedientes ao Espírito Santo, cara. É no colégio, é na faculdade, é no trabalho, as propostas vêm, é você glorificar o nome do Senhor e dizer assim, eu estou firme, meu irmão. Ninguém me tira disso, não. Ninguém me tira da presença de Deus, não, porque eu estou cheio do Espírito Santo. E todos os dias sendo revestidos do Espírito e do poder de Deus. Esse é o propósito, esse é o papel. E eu queria convidar vocês a ficar de pé. Já está terminando. Já terminou, na verdade. É você estar no colégio e glorificar o Senhor. Porque você venceu mais uma tentação, você venceu mais uma batalha. É quando aquelas mensagens indecentes chegar no teu celular, no WhatsApp, é você dizer não. É quando a garotinha, um garotinho dizer assim, eita, poxa, vige, agora é soldado. Tá fora, né? Tô fora, né? Não, quando as propostas chegarem,
Quando aquele cara vir com fala mansa, você vai chegar para ele e vai dizer: eu só conheço um que tem fala mansa. É uma banda antiga, essa é da época do Fagner, pô. Né? Tá amarrado, destruído. Eu só conheço um que tem a fala mansa, é Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo. Porque a fala até do teu pai é grossa. Olha, menina, se tu vacilar, já sabe, né? E pros caras também. Só tem um que consegue atrair o nosso coração, que é Jesus. Efésios 6,18, para finalizar, ele diz assim: façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. É aquilo ali, ó. Façam tudo que a gente falou aqui, orando, pedindo ajuda dele, de quem? Do Espírito Santo. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, atentos, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Por quê? Olha para o teu amigo aí, para o teu irmão do lado, tua irmã, tua amiga. Ele também passa a mesma luta que tu passa. E se tu ora por ele, tu tá ajudando ele também. Diz assim: tamo junto, meu irmão. Tamo junto, minha irmã. Diz assim para ele: o soldado que está em serviço não fica desatento. Não fica em vacilo. Não dá vacilo. Amém, galera? Então é na escola, glorifique o Senhor, meu irmão. Postura. É em casa, quando estiver sozinho ou sozinha, mantenha os seus pensamentos, suas vontades no alto. É na rua, onde você estiver, é fazendo a vontade de Deus. Ocupe sua mente. Se você procurar falar de Jesus para alguém, você não vai emprestar sua mente ao inimigo. Minha mãe dizia, né? Minha avó também, ó, menino, mente vazia é a oficina do diabo. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Muitas das vezes não conhecemos a Deus porque somos preguiçosos, galera. Não queremos orar, não queremos ler a Bíblia. Alguns aqui já estão começando na era do jejum, né? Eu tô ligado. Eu sei nos bastidores. Alguns já fazem jejum e é isso. Já fiz também muito jejum. 3 dias, 4 dias, já indo pro quinto dia. Só água, meu irmão. Mas às vezes a gente sai cheio do Espírito, pô. A gente é revestido, cara. No tempo certo vocês vão começar a entender o que é isso. E lembre-se, a decisão que você toma hoje, um dia vai refletir lá na frente. Espere o tempo de Deus. Se posicione. Seja um soldado. Eu queria que vocês fechassem os olhos e colocassem seu coração diante de Deus. E se essa palavra falou realmente com você, se ela mexeu no seu coração, se o Espírito Santo aqueceu o seu coração, tocou o seu coração, você pode, nessa tarde, liberar o seu coração para Ele e agradecer a Ele. Agradece nesse momento a Ele. E que você possa